Olá pessoal, bom dia. Avisando a vocês aí que a gente deve parar com esse projeto no dia 31 de outubro, né? Como a gente teve baixa adesão e a gente está envolvido em outros projetos, então nós vamos direcionar esse tempo desse projeto para os outros projetos e dia 31 de outubro nós paramos aí de publicar no YouTube as previsões tanto de meteorologia como as previsões climáticas para o próximo trimestre. Então, vamos dar uma olhada nas previsões de hoje, né, dos modelos. Então, o que a gente vê claramente é o que a gente viu ontem. A gente continua tendo aqui nas previsões o domínio desse sistema de alta pressão. Esse domínio, pelo menos nos próximos 16 dias, e eu acredito que durante a maior parte do mês de novembro, pelo menos aí a primeira quinzena, ele deve continuar dominando aí, principalmente as costas da região sul, sudeste e nordeste. Com isso, a gente deve ter uma chuva na região central do país, uma chuva no país, mas nada tão significativo. E aqui a gente vê claramente que aquele padrão da passagem dos ciclones, né, de oeste para leste, ele continua se mantendo. Então a gente tem a formação de ciclones aqui na costa, tanto da região sul como na costa aqui do Uruguai e da Argentina. Contudo, pela interação com essa região aqui de mais alta pressão, esse ciclone ele não consegue avançar com a componente nordeste. Então ele não consegue avançar aqui em direção à região central aqui do Atlântico Sul. E por isso a gente não tem aquela formação de canal de umidade, entre outras coisas, né? Na verdade é uma sequência de fatores para você ter uma formação de canal de umidade ou zona de convergência. E esses fatores estão envolvidos com alguns fenômenos atmosféricos que por enquanto a gente não enxerga esse tipo de formação, pelo menos até a metade do mês de novembro. E quando a gente olha o campo aqui de anomalia geopotencial, a gente vê claramente aqui uma região com uma pressão um pouco mais alta, e essa região com essa pressão um pouco mais alta, ela deve se manter aqui com uma espécie de, não bloqueio, mas seria uma espécie de barreira que a gente teria para o avanço aí desses sistemas e a formação de uma chuva mais expressiva na região central do país, ou por exemplo na região sul. Depois a gente vê que esse sistema ele continua aqui atuando, surge alguns sistemas de baixa pressão aqui na região central do país, traz uma chuva, mas por enquanto nada tão significativa, e a gente vê aqui claramente que esse sistema ele deve se manter com a pressão mais alta sobre toda essa região do Atlântico, impedindo aqui a entrada de ciclones ou de frentes no país, pelo menos até o dia 6, na verdade até o dia 11, né, que é o horizonte máximo que eu estou olhando. Então isso deve se manter, não devemos ter nenhuma melhora, e eu acredito que novembro e dezembro já estão comprometidas. Essa chuva acho que ela não vai ser realizada nem tão cedo. Claro que dezembro está um pouco longe, mas eu acredito que dezembro também não teremos chuvas boas. Até porque, mesmo se a gente tiver, vai demorar um pouco para as águas se recuperar. Por quê? Porque a gente vai carregar esse déficit de água de novembro para dezembro. Então, pelo menos esses 15 primeiros dias aí do mês de novembro, nós não teremos chuvas boas no país. E mesmo se chover na segunda quinzena, também não enxergo grande recuperação das zenas, principalmente no sul e no sudeste. E a gente vê claramente aqui esse sistema de alta pressão atuando aqui, a gente vê claramente na altura geopotencial ele se mantendo aqui. Claro que algumas regiões podem apresentar um pouco baixa pressão, mas nada significativo a ponto de trazer muita chuva para a região. Quando olhamos agora os acumulados de chuva, nós vemos claramente que ele se mantém aqui próximo à costa, tanto do sudeste como da região sul. Região sul a gente tem uma chuva razoável, porém não tão significativa. Por quê? Porque a gente está falando aí de uma chuva de aproximadamente 10 milímetros por dia. Então, se você está olhando aí no horizonte maior, isso não é tão significativo, até porque como a evaporação está alta e tem outros processos na bacia, a maior parte aí, cerca de 80% dessa água vai ser utilizada em outros processos, e quando ela chegar no rio, a gente vai ter aquela pequena elevação da ENA e depois a ENA volta a cair novamente. Então a gente só tem aqueles sustos, né, que eu gosto de chamar. E a gente vê claramente que ela se mantém aqui até o dia 12, tendo uma chuva, mas nada tão expressivo.
E aqui a gente vê que ainda o modelo mostra a partir do dia 30 aí até o dia 2 a entrada de uma onda de calor na região sul e sudeste do país, que pode se interferir aí na carga. Olhando agora o total, né, até o dia 11 de chuva acumulada, aproximadamente 16 dias, nós vemos que essas chuvas elas se mantêm aqui na região da costa, porém também não é nada tão significativo a ponto de mexer muito. Porque você está falando aqui de 150 milímetros em 15 dias, seriam 10 milímetros por dia mais ou menos, e você teria aqui a chuva sendo utilizada por outros processos. Então existe uma tendência de a gente ter aí uma queda nas vazões da região sudeste e aí possivelmente também uma manutenção, claro que pode se manter devido a essas chuvas, mas um aumento expressivo nessas duas regiões. Eu acredito que não teremos. E lá para o dia 11 também, a gente vê claramente aqui, né, a possibilidade de outra entrada de uma nova onda de calor também na região sul, parte da região sudeste, já a partir do dia 11, ou seja, você teria aí essa primeira quinzena uma tendência de ter mais calor e uma chuva um pouco mais reduzida nos próximos 16 dias. Então, o que a gente vê claramente é que esses 15 primeiros dias aí do mês de novembro, ele já deve estar bem comprometido em relação à chuva. Não devemos ter chuvas boas. Existe uma tendência aí de estagnação, tanto da ENA como das vazões da região sul e sudeste. Não falo do norte e nordeste porque a inércia dessas bacias elas são muito grandes, principalmente Tucuruí, Belo Monte e São Francisco. Então, quando chove, até que você tenha uma evolução aí de ENAs, demora um pouco, elas vão subindo aos poucos, né? Hoje, o meu grande olhar é em cima do sudeste e do sul, e a gente vê claramente aí que, pela projeção de hoje, claro que eu posso estar falando alguma coisa errada, falando alguma balela aí para vocês, mas pelo que a gente viu na projeção de ontem, na projeção de hoje, esses 15 primeiros dias já devem estar comprometidos na questão das chuvas nas regiões sul e sudeste do país. Então não devemos ter chuvas significativas nesses 15 primeiros dias. E isso pode se estender para a última quinzena de novembro, é o que eu acredito. E também acredito que em dezembro nós não teremos chuvas boas no país. Então ficar de olho, porque esse período chuvoso pode estar comprometido, pelo menos esse início. Então se a gente tiver uma chuva aí melhor, pode ser que aconteça a partir da segunda quinzena de dezembro e início de janeiro. Mas eu acredito que dezembro por completo vai estar comprometido e não devemos ter grandes mudanças aí nesse parâmetro de chuvas no país. Então eu espero um período chuvoso aí, pelo menos esse início mais seco do que normalmente ocorre. E quando a gente vê a quantidade de armazenamento de água no solo, a gente vê praticamente que a projeção para o dia 29 ela está andando de lado. Vemos aqui que temos uma chuva acontecendo, mas a gente vê claramente que não existe uma recuperação acentuada dessa água na maior parte do país. Praticamente ela se mantém aí com os níveis ainda bem abaixo do que normalmente nós esperamos. Um destaque que eu quero trazer para vocês é que nós temos aqui essa chuva ocorrendo na região tanto da bacia do Xingu aqui e na região aqui da bacia do Tocantins. Essa chuva ela pode ajudar sim aí a elevar um pouco as vazões de Tucuruí e Belo Monte, mas a gente tem um avanço bem maior, né? Um aumento bem maior do que normalmente a gente vê nesse período. Eu acredito que não. Então vamos acompanhar para ver mais ou menos o que deve ocorrer, mas eu continuo alertando vocês, eu ficaria de olho aí que esse período chuvoso não será bom. E eu espero gradativamente aí o aumento, principalmente dos preços nos submercados sul e sudeste do país para os próximos, na verdade, tanto para as próximas semanas operativas de novembro, como para o início aí de dezembro. Claro, alerto vocês, posso estar falando alguma balela, mas hoje essa é a minha visão, que não teremos um novembro bom e nem um dezembro bom com relação às chuvas. Notas, né? A gente devemos ter ainda chuvas no país nos próximos dias, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito com as vazões, principalmente nas principais bacias do Sim.
Entre os dias 28 e 2 de novembro, a gente tem essa possibilidade dessa forte onda de calor que pode interferir na carga das regiões sul e sudeste. E também a gente já viu que o modelo dá um sinal lá para o dia 11. Vamos ver se esse sinal continua. E a projeção de armazenamento de água do solo do IMET mostra uma leve melhora, mas nada tão significativo a ponto de elevar muitas vazões para os próximos dias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação de hoje e até a próxima previsão.